A bola não para você que acompanha. Estou aqui na CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, aqui no coração da Paulista. Agradecer mais uma vez a nossa associação por deixar fazer mais uma edição do A Bola Não Para. Eu estou aqui com uma atleta, uma ginasta artística, ela que fez aí, vem fazendo. Ela está nesse momento fora, a gente vai explicar por que ela está fora, mas a gente quer contar um pouquinho dessa história em relação ao esporte, porque todos viram aí nos Jogos Olímpicos a ginástica fazendo muito bonito, né? Rebeca Andrade, Flávia, Jade, entre outras meninas que fizeram muito bonito representando o nosso país, mas o esporte também deixa marcas e é importante ser relato para você entender que não é fácil ser um esportista de alto rendimento no país. E às vezes a culpa não é nem do atleta. E aí vocês vão entender o assunto, o porquê que eu estou conversando aqui com a Cristal Bezerra, ginasta artística, que vai participar aqui com a gente do A Bola Não Para. Cristal, muito obrigado por estar aqui com a gente no A Bola Não Para. Tudo bem com você? Tô bem, queria agradecer por estar contando minha história também com vocês e vamos lá. Vamos lá. Primeiro, quantos anos hoje, Cristal? Tenho 20 anos. 20 anos. Ginasta a partir de que idade e por que a ginástica? Eu pratico ginástica desde os 4 anos e tudo começou, na verdade, como brincadeira. Eu não sabia o que era ginástica, era para eu começar no balé, por conta que minha família inteira fazia balé. E daí, como eu era uma menina com muita energia, que não parava quieta, ficava dando cambalhota, escalando parede, a minha mãe falou que não era isso. No balé mesmo, eu ficava pendurada nas barras, de ponta cabeça. E aí, minha mãe me colocou no Centro Olímpico, que alguém conhecia lá. E eu passei na peneira muito fácil, muito rápido. E daí foi que eu comecei a fazer ginástica. 4 anos, mas eu não sabia o que era, então tudo foi uma brincadeira. Fui treinando com os treinadores que tinham lá. A minha treinadora Beatriz chegou quando eu tinha 9 anos. E aí eu comecei a competir, participar de campeonatos e foi ficando mais sério daí então. E até aproveitando, então, ou seja, você já tinha um dom e você não sabia quando criança, porque você já passou numa peneira tão fácil. Ou seja, já tinha um dom para ginástica que você não sabia. Você já tinha acompanhado alguma coisa de ginástica ou você nunca tinha visto? Nada, só ficava pulando, tinha muita energia. E aí minha mãe falou, vai gastar essa energia lá na ginástica. Me deixa um pouco tranquila, vai lá gastar energia. Eu subi uma corda enorme, não sei quantos metros tinha. E eu era muito forte também quando eu era pequena. Isso ajuda bastante, porque tem que ter força, né, principalmente nas pernas e nos braços, né? Tem que ter muita força aí para praticar e competir pela ginástica. Quando que você percebeu que a coisa estava ficando séria? Poxa, eu vou seguir esse caminho, é um sonho que eu quero ter aí de disputar principais competições, um sonho olímpico, que é o sonho das ginastas, né? Participar de uma Olimpíada. Quando que você percebeu que as coisas ficaram sérias mesmo para você participar de competições? Então, quando eu comecei a competir mais os brasileiros, né? Que é onde você começa a ser bem vista pela seleção, em todos os clubes. E aí foi um dia que a seleção, na verdade com 12, 13 anos, a seleção me chamou para fazer um camp. Camp é o treinamento lá, que eles vêem mais de perto a gente. E aí foi que eu entrei na seleção, passei no testes com 16 anos. E aí as cobranças foi vindo maior em mim. Só que ainda eu não tinha noção das coisas. Pra mim era tudo brincando. Como se fosse uma brincadeira, porque você tinha na idade de criança, adolescência. Eu fazia ginástica, ainda não era pra ganhar, não tinha essa adrenalina. Eu não tinha isso ainda. E aí as cobranças foram maiores, minha treinadora começou a cobrar meu peso. A gente vai falar isso da sua treinadora, mas ainda um pouquinho sobre as competições você participando. Quais exercícios você praticava, tinha mais aptidão? Qual que você se destacava mais na ginástica? Porque você tem os aparelhos. Quais que você tinha mais destaque? Eu tinha mais destaque com paralelas, que são as barras. E mais pra frente comecei a me destacar mais no salto, que é o salto sobre a mesa. Bacana. E aí você conheceu, a gente vai falar muito em relação à sua né, relação com a sua treinadora, que você conhece no Centro Olímpico e tem uma caminhada em paralela, porque ela é muito jovem também. Eu acredito que ela tenha 32 anos, ela está na faixa dos 32 anos de idade. Hoje, treinadora de equipes no Pinheiros e também esteve aí trabalhando com a seleção brasileira. Queria que você falasse um pouquinho aí como começa essa relação com a treinadora Beatriz. Desde pequena, eu e minha treinadora
era uma ligação muito boa. Você tinha uma boa relação com a Beatriz Fragoso. Você tinha uma boa relação com ela, mas você não conheceu ela como treinadora já? Como que foi? Ela entrou quando eu tinha uns 9 anos. E aí, como eu era uma menina que tinha muita energia, muito pique, muita vontade de ficar fazendo as coisas, isso era bom, mas também era muito ruim. Então, isso acabou me prejudicando também. A minha treinadora, às vezes, aproveitava muito disso, meu. Mas eu também não tinha noção. Eu era muito nova e achava que era certo. Eu ia na onda, sempre quis fazer mais do que eu devia fazer. Tipo, era muito... Ai, não sei explicar. Não, mas a gente com calma aqui, é importante, a gente está tentando conhecer um pouquinho a história da Cristal, mas eu quero ainda dessa sua relação com a Beatriz. Você a conhece como um atleta também, não como uma técnica. Como que você conheceu lá no Centro Olímpico? Como uma treinadora. Treinadora já? Ela chegou a treinar comigo bem pouco, mas eu não lembro. Mas ela chegou a treinar. Aí ela começou a fazer estágio e eu fui a primeira atleta dela. Tinha uma equipe de 30 meninas. Eu fui das 30 meninas, fui a única que sobrou de todas. Todas saíram. Não aguentaram, porque é difícil também, né? Chega uma fase que ou você continua ou você para. E aí... a minha relação no começo era muito boa, mas a partir do momento que eu fui crescendo, as cobranças foi vindo maior, foi me prejudicando e foi mudando isso. Porque, por exemplo, a gente vê, né, até pela Simone Biles, que já deu entrevista, a própria Rebeca falando agora, que não garantem, por exemplo, estarem em Los Angeles em 2028, até pela a exigência que tem a ginástica. A ginástica cobra muito do corpo, você tem que ser... quase que perfeita, não existe a perfeição, mas tem que buscar a perfeição na ginástica. E eu acho que essa cobrança é de uma forma até demasiada, e para alguns, tem gente que lida numa boa, tem outros que não lidam dessa maneira. Você acredita que no seu caso, Cristal, você não lidou dessa forma, para você foi mais difícil, e você só foi perceber depois que a partir do momento dessas cobranças, essas atitudes para que você buscasse a perfeição, começou a te atrapalhar no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano? Então, antes eu não sabia, eu achava que era certo, mas a minha treinadora me cobrava muito, eram coisas absurdas, tipo, eu não podia comer, eu ficava me pesando o dia inteiro, e aí... Você não podia comer? De que maneira a treinadora ela te controlava em relação à sua alimentação? Ela me controlava falando que a coisa era certa. Eu não podia ficar com minhas amigas, não podia sair no final de semana, não podia ficar com a minha família, não podia comer. Às vezes ela mesma brigava comigo porque eu ficava bebendo água dentro do ginásio por conta que eu ia ficar com a barriga cheia d'água. Eu não podia me enturmar com as meninas do mundinho da ginástica. Assim, eu não podia me enturmar para ela, eu tinha que ficar sempre na minha, focada naquilo, fazendo gelo direto. Eu não tinha amigas, tipo assim... Não tinha vida. Eu até tentava me enturmar, assim, mas ela sempre ia no meu ouvido falar que era errado. Era errado, eu tava falando com alguém, tipo, falava coisas que, não sei... Que acabam hoje te dão gatilhos que você se sente mal. É isso, você lembrando esse assunto, até para o pessoal entender dessas reações, Cristal, porque isso te traz memórias ruins. É isso, Cristal? Muitas. A gente respeita, a gente não vai forçar, mas é importante que você conte dessa relação, Cristal. Assim, ela te começa a te controlar, por exemplo, da água. Vamos contar da água. Você não podia tomar água, você podia tomar água, mas muito pouco. Como que era? Porque todo mundo, a gente fala para qualquer um, não atletas. É importante a hidratação, se hidratar, né? Tempo seco, ruim. É importante você beber água. Você é um atleta, você está perdendo sais minerais, você está suando. Como que era a relação sobre a água? Antes eu não tomava água por conta que ela me pesava direto. Era antes do treino e no final do treino. Você tinha que bater quanto de peso? Eu tinha que estar... Antes eu pesava 42, assim. Se sexta, ela pesava a partir de segunda. 42, se eu estivesse com 42,60, até o final da semana eu tinha que estar com 43,5, assim. E aí, pesando no último dia de sábado, no final do treino, se eu estivesse com peso, segunda-feira eu tinha que estar menor. Então, finais de semana, eu ficava com medo de comer. Eu até comia, mas eu acabava vomitando. Eu vomitava, tipo, todo domingo eu vomitava, eu comia horrores sábado à noite. Comia tudo que eu não comia na semana.
Aí chegava domingo, eu vomitava tudo, tudo, tudo e ia passando mal, segunda magra, pelo menos. E isso já era normal pra mim, ficar vomitando e quase desmaiando no treino já era normal. Tipo, se eu não fizesse isso, eu não ia treinar. E uma coisinha errada que eu fazia, tipo, no treino era porque eu engordei. E era assim, aí eu não podia beber água no treino por conta que eu ficava com a barriga cheia d'água, ela podia me pesar no final do treino e eu ia estar mais pesada. Ou seja, essa obrigação que você tinha de pesar antes e depois fez com que você adquirisse hábitos não saudáveis para você. De não beber água, de forçar vômito, é isso que você acabava fazendo? Você acabava forçando, porque você sabia que no outro dia você seria cobrada por ter comido demais. Porque a treinadora perceberia que você teria comido demais em virtude porque ela pesa antes e depois. Sempre eu forçava, tipo, em um dia eu vomitava mais de 5 vezes na madrugada. E aí eu ia bem pro treino, né? Passando mal, passava muito mal, chegava a quase desmaiar no treino. E pra ela é assim, se eu tava passando mal, eu vomitava no banheiro e voltava a treinar. Então eu sempre fui uma menina muito forte de dor, de dor, assim. Se eu tô passando mal, eu consigo treinar. Pra mim sempre foi certo, do jeito que ela falava, que tem que vomitar e voltar a treinar, eu conseguia. Eu sempre fui forte, se eu tô com dor no ombro, eu treinava mesmo. Até porque eu nunca soube diferenciar o tanto de dor que eu tinha. Ou o meu braço estava caído já, ou eu não estava sentindo dor, mas sempre tinha um pouquinho ali. Eu nunca soube diferenciar por ser forte de aguentar dor. E ainda sobre isso de vomitar, Cristal, a sua treinadora sabia que você fazia isso? O que ela falava a respeito? Ou ela não sabia, você escondia dela? E você escondia dos seus pais, da sua mãe? Você escondia isso também? Não tinha nem como esconder, por conta que ela morava em casa, né? Todo mundo via. Mas a minha mãe mesmo, ela achava que era porque eu passava mal. Porque minha treinadora fazia a cabeça dela. Falava que era certo eu me pesar em casa. Eu comer só salada e frango. Ela sempre falava que isso era certo. Uma coisa absurda que ela já falou é eu levar uma mala de marmitas pra eu comer no hotel, sendo que a seleção pagava tudo, o hotel, o almoço, café da manhã, e ela mandou ela levar a minha mãe fazer uma mala de marmitas de 2 semanas pra eu comer alface e frango, um pouquinho de arroz, só. Pra eu não comer comida do hotel, não comer com as meninas. Era assim, tipo, absurdo. Caramba, e aí, com risco até de comer coisa estragada, né? De não durar, né? Se eu guardar 2 semanas uma comida, a comida poderia estragar. Aí ela não sabia que eu vomitava no começo, mas depois ela foi sabendo. Mas ela achava que era desculpa minha, tipo, ai, Cristal, você tá com um problema tirando da sua cabeça. Isso nunca foi certo pra ela. Tipo, Cristal tá passando mal? Tá bom. Sempre achou que era drama. Tudo pra minha treinadora era drama. Tudo era um exagero seu? Uhum, sim. Até porque quando eu falava que eu tinha dor, ela não acreditava. Porque como eu sempre fui de aguentar dor, chegava uma hora que o meu corpo avisa. Tipo, meu braço não aguentava. Até porque eu rompi 3 vezes o ligamento do ombro. E sempre quando eu avisava que tava doendo muito, ela achava que era porque eu não queria treinar. Porque eu engordei. Ela sempre falava assim pra mim: você tá com dor porque você já tá fora do peso e tá sobrecarregando. E às vezes nem era isso, era porque eu não bebia água, não comia direito. Nada. E você ficou com de ficar forçando o vômito por quanto tempo, Cristal? Acho que foi uns 10, porque começou desde novinha já. Desde novinha você começou? Por sua conta, assim, pra não levar bronca, você tinha essa atitude? Eu acho que começou com 16 anos mesmo. Comecei a vomitar, até porque não tinha nutricionista. Antes era tudo ela era nutricionista, era psicóloga, era físio. Eu podia até ter físio, mas sempre tinha que ser do jeito dela. Se não fosse do jeito dela, não ia estar bom. Ela pode ter pedido, as treinadoras pedem pra a gente ter nutricionista, médico, mas sempre eles vão... a minha treinadora queria do jeito dela, Tudo tinha que passar por ela. Sim. E aí, a partir da primeira cirurgia que eu fiz, eu tinha 8 meses de recuperação. 8 meses? Você rompeu o ligamento do ombro, é isso? E você rompeu o quê? Treinando ou já treinando? Mas isso era porque eu aguentava muita dor.
E então você foi ao limite do que podia. Eu escondi. E aí, depois que eu escondi, eu comecei a tomar remédio por medo de falar que eu tava sentindo dor. E aí foi nisso que rompeu. Aí eu cheguei a competir com o ombro 95%, tipo, pendurado quase, 95% rompido. E aí eu cheguei a operar, só que eu voltei antes do tempo, porque pra ela era certo. Ela falava na minha cabeça e na cabeça da minha mãe que era certo eu voltar antes, fazer perna, pra não perder o condicionamento físico. E a gente sempre... E como eu era muito assim, que eu falei, desde pequena, querer voltar a treinar, eu não parava quieta, eu ia na onda. E aí acabava passando dos limites, falava que eu tava bem, não tava sentindo dor no ombro. E ela ia na onda também, porque o certo ela tinha que saber. Ela tinha que respeitar o que o médico falou. E aí acabava que eu acabei sobrecarregando o outro. Aí eu acabei rompendo o outro ligamento. Aí falei pra ela que eu senti rompendo, ela não me ouviu, mandou eu treinar. E aí eu cheguei a treinar, tipo, com o braço rompido, até porque eu fiz uma cirurgia, a última cirurgia agora. Eu cheguei a treinar com ele rompido 1 ano. E ele acabou cicatrizando. Você treinou com ele 1 ano rompido? Meu bíceps caiu. E aí eu fui fazer a cirurgia agora, não pôde consertar. Porque ele se regenerou rompido. Tipo, de tanto tempo que eu treinei com ele rompido. E aí eu acabei sobrecarregando o outro ombro. E por isso que eu fiz 3 cirurgias. Ai, caramba, isso aí, ou seja, te deixando marcas pra frente, porque isso você vai levar pra sua vida, independente se você vai seguir na ginástica, como atleta, isso pra você sente dores normalmente? muita. Ainda às vezes eu não consigo nem dormir direito. Porque é uma dor, até porque esse bíceps ainda não sei o que eu vou fazer. Porque ele tá caído, eu perco muita força. Você não tem força no braço direito, assim, você tem uma dificuldade? Eu tenho uma dificuldade, eu tenho força, mas eu tenho dificuldade. E ainda falando sobre alimentação, né? É importante que você fale isso. E aí você fazendo isso, que não é, claro, a bulimia em relação a buscar vomitar, isso também te traz internamente, fisicamente, danos. O que você sentia com o tempo? No tempo assim que eu fazia isso, era normal pra mim já. Então, mas eu via muito fraca pro treino, eu chegava a quase desmaiar. No mesmo tempo que eu quase desmaiava, eu não podia beber água, então eu não aguentava em pé. Mas conforme eu fui fazendo isso, eu fui acostumando. Então, se eu não fizesse isso, eu não ia treinar. E eu era tão forte com isso, tipo, eu chegava a fazer uma série de solo, que é de 1 minuto e meio fazendo a dança, fazendo mortal, desmaiando. Tipo, eu via estrela, mas eu não parava. E era assim, eu tinha que fingir que eu não tava passando mal, porque ela achava estranho. Tipo, achava frescura sua? Ela ficava, por que você tá assim? Que não sei o quê. E eu tinha que fingir que eu tava bem. E ela tinha meninas que viam eu vomitando no banheiro. Nós estamos conversando com a Cristal Bezerra, que é ginasta artística. Ela está contando a história dela. Ela que fez parte da seleção brasileira de ginástica, a seleção aí vitoriosa nos Jogos Olímpicos, mas a gente está contando um lado que não é bacana. E ela está trazendo aí dessa relação dela com a sua treinadora e que fica para você, claro, a sua avaliação, a sua análise do que a gente está conversando aqui. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais aqui no A Bola Não Para. O intervalo tá aí, mas não sai. Já vai ter o segundo bloco, continuidade da entrevista. Mais 2 recadinhos rapidinhos para você. Seja membro aí do A Bola Não Para, né? Você já deu o seu like? Não deu? Dá o like aí. Já se inscreveu? Se inscreva aí e seja membro. Ao lado da inscrição tem lá, seja membro. Clica lá, tem 2 possibilidades para você poder aí ser membro e ter informações exclusivas do A Bola Não Para e também aqui do Fred Júnior. Tá legal? Vou ficar muito feliz você se tornando membro do canal. Além disso, vou deixar na descrição também o link para o meu grupo de WhatsApp. Você pode aí participar do meu grupo de WhatsApp para exatamente saber informações antecipadas do que vai ao ar no A Bola Não Para. Beleza? Conto com você. Quem quiser apoiar, patrocinar o A Bola Não Para, tá aqui esse e-mail aqui para você também conversar comigo. Agradeço. Vamos para o segundo bloco? Estou esperando você. A
A Bola Não Para está de volta para você que acompanha através do meu canal no YouTube. Se inscreva, dê seu like, vai participando aí, manda mensagem. Se puder ser membro do canal, eu fico feliz com a sua participação aqui. Eu tô com a Cristal Bezerra, que é ginasta, contando um pouco da sua caminhada e de tudo que ela tem passado, né? São treinamentos e treinamentos, competições e competições, mas marcas profundas que vem aí. A Cristal acabou sofrendo em virtude do posicionamento contado por ela aqui em relação à sua própria treinadora. Cristal, a gente está contando essa história, eu queria que você falasse, primeiro, esses fatos relatados já da sua treinadora te cobrando em alimentação, em água, já eram Pinheiros ou ainda é Centro Olímpico? Veio desde o Centro Olímpico, né? Eu me mudei no Pinheiros 2013, eu acho. 2013. Isso. E aí foi que eu comecei a treinar escondida nos dois clubes. Mas por que você treinava escondida? Por conta que da minha recuperação do ombro, a minha treinadora pedia pra mim que eu precisava treinar, voltar muito rápido, o condicionamento físico. E também o porquê que no Centro Olímpico eu sempre conquistei tudo que eu precisei. Lá no Centro Olímpico não tinha nada. E todos os campeonatos que eu fui ganhando, me destacando, eu acabei conseguindo os aparelhos que eu precisava, que tinha tudo na seleção. E como o Pinheiros me contratou, falaram que eu ia ter tudo lá, eu cheguei lá, não tinha nada que eu precisava, nada. Tipo, físios não me ajudavam direito, médicos principalmente. Tudo foi feito pela seleção que a gente correu atrás. Porque pelo Pinheiros eu não consegui fazer nada. E aí tinha a aparelhagem que não tinha lá e a minha treinadora que pedia para eu voltar no condicionamento físico muito rápido. Porque no Pinheiros também não deixavam fazer, tipo, resistência. Não podia por conta que é muita gente, tem os sócios. E daí eu chegava a treinar escondida no Centro Olímpico de manhã, das 7 a meio-dia. Do meio-dia eu comia no carro da minha treinadora, porque a gente tinha que sair correndo até o Pinheiros. E qual que era a sua alimentação, por exemplo, no carro? Você se alimentando no carro, você comia o quê? Comia arroz, umas verduras e frango. E isso observado por ela, supervisionado por ela? Ela via tudo. Ela via tudo e eu tinha medo de comer do lado dela, porque eu tava comendo do lado dela e ela falou alguma coisa. E aí chegava no Pinheiros, ela pedia pra eu não contar pra ninguém, me limpar toda, fingir que nada aconteceu e começar um treino de novo. Então, eu treinava das 7 até meio-dia, depois das 1h30, não tinha nenhum descanso direito, 1h30 até as 5 e depois das 6 até as 8, porque ainda tinha musculação no final de tudo. Você fazia no Pinheiros ou em outro lugar? Isso no Pinheiros, da 1h30 até 8 horas no Pinheiros. E eu tinha que fingir que nada aconteceu, porque ninguém... Não, sim, mas a musculação você fazia onde? Ah, no Pinheiros, isso no Pinheiros, é. Tá. E só aproveitando, ou seja, a sua treinadora ela também fazia errado, porque ela era técnica do Pinheiros e treinava você no Centro Olímpico. Sim. Não só você, como ela também não estava fazendo o correto. Ela que pedia para eu falar, da gente não contar nada e que era certo aquilo que a gente ia voltar mais rápido. E foi nisso que eu rompi o bíceps, porque eu estava operada de um e acabei sobrecarregando o outro. Entendi. E ainda sobre a alimentação, que você falou que ela tinha pedido para sua mãe separar um pouquinho das coisas. Eu fiquei sabendo, assim, mais ou menos, que era controlado, não é só o que você ia comer, o peso também. E tinha que mandar foto para mostrar o peso certinho, tinha que pesar a comida. Queria que você falasse um pouquinho dessa... O pessoal fala que no exército que é rigoroso, que é rígido. Pior que exército, hein, Cristal? Porque tinha que mostrar... Eu queria que você falasse um pouquinho. O que você tinha que ficar mostrando em fotos, ou até sua mãe também mostrando em fotos, para agradar a treinadora? Ela sempre falava que a quantidade de comer era muito pouco. Até porque sempre quando eu almoçava em hotel, quando ela estava no meu lado, ela ficava de olho no meu prato. E eu tinha uma coisa muito que eu não conseguia pegar comida. Tipo, pouquinho? Nem um pouquinho, que tinha que pegar um pouquinho. E ela era uma coisa louca, tipo, ela contava os tantos de frango que eu pegava. Eu já cheguei a almoçar com ela, tipo, de dia assim, de descanso, ela pediu um monte de coisa, batata frita, de domingo assim, batata frita, carne, e ela contava tanto de carne que eu comi pra depois falar no dia seguinte. E sempre era assim, porque quando eu treinava ruim, ela descontava em tal coisa, ou é porque eu bebi água, ou é porque eu comi tanto de carne. E era assim, minha mãe... Ela não tinha culpa, a culpa sempre era sua. Era sempre minha. E aí sempre ela pedia pra mandar foto do prato em casa,
mandar foto do peso da balança, o peso da balança da comida, de tanta quantidade. E era assim, de exército, assim. Ela já chegou a me empurrar da trave, tipo, ela me jogava já do aparelho, porque eu avisava que eu tinha dor. Eu avisava que eu tinha dor e ela não acreditava. Então, ela tentava me segurar nas paralelas, porque a dor era no meu ombro. Ela não acreditava, achava que era drama. E como eu não tinha força mais nos ombros, ela acabava me jogando da barra mesmo. E eu caía no chão, tipo, toda errada, e ainda forçava meu ombro. Ela já chegou... A última vez que eu tava treinando, que todas as meninas viram, ginásio inteiro, ela chegou a me empurrar da trave, tipo, me jogar. Porque conta que eu tava ficando já louca, que eu não conseguia mexer o braço. Eu não conseguia mais treinar. E aí eu não tava conseguindo nem fazer mais o exercício. E aí ela chegou a me empurrar da trave. Trave é uma altura alta. Alta. E aí ela chegou a me empurrar, pegar no meu braço e me puxar pra eu subir a corda por conta que ela estava nervosa. E aí foi isso. E aí, qual foi a sua reação quando ela fez isso com você? Você já tinha visto ela fazer isso com outro atleta, por exemplo? Sim, com várias, desde quando mais nova ainda, era direto, pegando no braço das meninas, era sempre assim. Quando ela ficava nervosa, pegava no braço das meninas, arrastava pra fazer a corda, que é o castigo. E é, tipo, absurdo. E você ficava de que forma? Assustada? Você entendia? Você dava razão a ela? O que você pensava? O que você sentia a partir do momento que ela te empurra de uma altura que você podia se machucar ainda, Cristão? Então, antes eu achava que era certo, que era uma coisa, até porque ela chegava, eu não conseguia falar com ela. Desde pequena, nunca tive coragem de falar com ela, porque eu tenho medo dela, até porque de todas as meninas, eu era a única que tinha muito medo dela. Eu não falava com ela. Ela sempre falava, até pra minha mãe, que eu não conseguia falar com ela, falava que ela avisava pra mim que ela era uma pessoa dentro do ginásio e uma pessoa fora do ginásio. Só que não era isso. Eu conhecia ela, ela me conhecia também. Eu não conseguia falar com ela. Eu só falava bom dia. Às vezes eu tentava falar com ela, tipo, de amiga, assim, mas não dá, não tem como. Eu sempre falava o que ela queria ouvir. Porque era sempre assim, ela podia estar tentando conversar comigo, mas ela sempre queria ouvir o que ela quer ouvir. E assim, desde pequena foi assim. E aí quando ela teve as atitudes mais bruscas, atitudes violentas com você, você aceitava achando que ela estava certa e você errada. Então. Teve algum momento que você percebeu, não, pô, isso aqui não tá certo? Foi final do ano passado que foi a última conversa, que eu parei de treinar para operar. E depois de operar eu não fui mais pro ginásio, porque eu comecei a perceber tudo. E era assim, ela sempre... Quando ela conversava, chamava a gente de canto para conversar, ela falava que se ela não fizesse isso, a gente não ia treinar bem. Então, ela colocava na nossa cabeça que tem que fazer isso. Tipo, puxar, gritar, empurrar, fazer a gente subir corda, pra gente conseguir treinar. Porque sem isso, a gente não dava o nosso melhor. E aí, minha última discussão com ela, que teve no ginásio, que foi bem quando a época que ela empurrou eu da trave, eu comecei a perceber que... Porque antes eu não tinha noção. Eu comecei a perceber que ela conversava comigo para querer ouvir o que ela quer. E eu estava contando a verdade para ela, que eu não estava conseguindo treinar por conta da dor do ombro. E ela não queria aceitar isso. E ela ficava falando as mesmas perguntas 5 vezes até eu... Porque ela sabe que quando ela vai passando por cima de mim, eu tenho medo e falo. E aí... Ela era dominante sobre você. Sim. Ou seja, ela tinha esse posicionamento, ela sabia disso, hoje você percebe que ela sabia disso e até usava isso para te alcançar o que ela desejava, mesmo você não fazendo o que ela desejava, só de você falar, ela já ficava satisfeita. Sim, porque sempre ela falava, tipo... Desde pequena, quando eu era mais nova, ela falava assim... Cristal, não se junta com as meninas, até porque é o que eu falei. Eu não tinha amigas, por conta ela não deixava eu me enturmar com as meninas da ginástica. E ela sempre falava, não se junta com as meninas... Para você não se tornar adulta chata. Ela sempre colocava isso na minha cabeça. E ela sabe que ela falando isso, ela sabia que ela estava errada. Porque as meninas, todo mundo dos clubes de fora, de outros
vendo o que ela fazia comigo, falava pra mim que isso não era normal e eu falava que era certo e eu tava com a minha treinadora. Então ela sabia que se eu falasse pra eles, eles iam falar a verdade pra mim e só que eu era inocente. E aí, ela, cada vez que eu fui crescendo, ela foi falando que eu ia virar adulta chata, eu estava virando adulta chata e que eu virei adulta chata já, que ela sempre falou desde pequena que eu ia virar. Então, ela sabia que as pessoas de fora iam ver, iam falar pra mim, até chegar um momento que eu ia perceber tudo. Ou seja, ela não queria que você se aproximasse das outras meninas, porque as outras meninas vão te contar que a atitude que ela estava tendo com você não era legal. Então, para que as outras meninas não alertassem e te despertassem para isso, ela falava para você não ter amizade com ninguém. Sim, e sempre foi isso, porque conta que as meninas sempre falavam, Cristal, isso não é normal, você tem que abrir a boca pra ela pra falar que você não vai fazer isso, que nem as meninas viam eu pegando só uma folha de alface e um frango. E eu ficava morrendo de fome. E até porque eu levava coisa na bolsa pra comer, porque se não fosse isso eu não ia... Você comia escondido? Comia escondido. E aí era sempre assim, gente me avisando, falando que ela era maluca, que ela fazia comigo, e eu sempre achando que era certo, sempre concordando com ela. Não é fácil, imagino o psicológico, não deve ser bacana essa atitude que ela teve com você. E sempre, porque ela também chegou à seleção brasileira, não chegou, Cristal? Ela, a sua treinadora, ela chegou a trabalhar? Qual é o contato que ela chegou à seleção brasileira, não chegou? Ela chegou, eu entrando na seleção, ela entra junto, como treinadora. Tá. E aí você começa a frequentar a seleção e sempre ela coloca, e isso é importante que você coloque na relação, a sua participação ou não na seleção pela conduta que você tem como atleta, ou seja, ela sempre condicionava, olha, se você não seguir dessa forma, você vai ficar de fora. E você via as outras meninas atuando, tanto que seja já com Rebeca, com a Flavinha, já as outras atletas do Brasil, mas no seu caso, por ela ter treinado você já no Centro Olímpico e no Pinheiros, essa relação era mais próxima na seleção, pro seu azar, né? Porque eu acho que ela fazia de uma forma com que você sentisse medo, se não seguisse, poderia ficar fora da seleção? Ela treinava eu absurdamente assim e sempre falava, se eu não treinasse desse jeito, se eu não me emagrecesse, de tudo era por conta que eu era gorda e por conta que... Ela te chamava de gorda? Me chamava de gorda. Quando eu era mais nova, me chamava de gorda, de baleia, falava que eu parecia... Uma coisa que eu nunca esqueço é que ela falava assim, que eu parecia uma baleia girando na paralela, que eu tinha que emagrecer. E aí chegou uma época assim que chegou a ser proibido. A ser proibida a pesar e a ser proibida a falar dessas formas. Só que ela me pesava escondido. Ela achei... Na nossa casa, ela pesava escondido. Então, ela sempre falava que se eu não emagrecesse, eu não ia entrar na seleção, eu não ia competir. Então, eu ficava assim, em desespero e me matava para conseguir o que ela queria. E sempre, desde pequena, eu nunca competi por mim. Que eu falei, eu nunca tive essa adrenalina para competir, para ganhar. Eu sempre fazia tudo por ela, para deixar ela feliz. Porque se ela ficasse brava, como eu não conseguia falar com ela, não abria a boca, ela me falava um monte pra mim e eu chorava. Ela chamava no quarto pra falar um monte pra mim, me esculachava, falava que eu era gorda, tudo gorda. Ela já chegou a falar pra mim que... Porque como eu não conseguia falar, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos. Como eu não conseguia falar, ela sempre falava um monte pra mim e eu só chorava, balançava a cabeça e fazia o que ela queria. Ela chegava... E eu só conseguia falar isso pra minha mãe. Só que minha mãe não tinha noção como... Até chegar um dia que eu gravei ela no quarto. Eu gravei ela no quarto, que ela viu, acho que uma cartela de remédio de dor. E foi quando ela me chamou no quarto pra me esculachar. E eu gravei esse áudio. E aí foi que eu mandei pra minha mãe pra ela ter noção de como ela me esculachava de tudo. Para você que está acompanhando, uma interrupção porque é importante. A Cristal cita aí um áudio que ela gravou. Eu tenho o áudio, vou colocar um trecho, uma parte para vocês. Esse trecho não está editado, está completo. Eu só fiz uma alteração na voz da treinadora, né, que foi gravada. É para tentar preservar um pouco mais, né, apesar que a gente fala o nome na entrevista, mas preferi fazer dessa maneira. Então vocês vão acompanhar esse áudio que ela citou agora na entrevista, vocês vão acompanhar agora esse áudio que a Cristal gravou em conversa com a sua treinadora, sua até então treinadora. Confira aí, na sequência já retomamos a sequência da entrevista. E por que você faz, cara? Você não sente nervoso de dar essas cagadas sempre? Sim.
Você acha que eu tenho sangue de barata? Tenho sangue de cocô? Não. Você acha, cara? Você já tinha feito uma cagada no final de semana. O que eu fiz? Conversou. Pô, Cris, beleza, né? Não sei o que. Nenhum momento que você tá tomando a porra do remédio não passa na sua cabeça, caralho, vai dar merda. Não. Nunca. Nunca, não é possível, Cris. Não é possível que você seja tão alienada da vida assim. Você é tão alienada assim? Sim. É? Você é tão alienada desse jeito? Sinceramente, você tem essa cabecinha desse tamanho mesmo? Sim. Tamanho de uma azeitona mesmo? Não tem nada no seu cérebro? Passa nada no seu cérebro? Não. Só uma azeitona desse tamanho? Né? Eu acho que não também. Puta que pariu, não é possível. Vai passar uma azeitona desse tamanho que nem no seu cérebro. Você nunca pensa que vai dar merda. Você tomou o laxante e você achou que ninguém ia saber. Que não ia dar merda. Você achou? Não. Sim. E por que você fez? Então. Não sei que ninguém ia saber. Aí você toma um monte de remédio, sabendo que tá errado. E você acha o quê? Também. Que ninguém vai saber, que todo mundo é trouxa, só você é inteligente. Sim. Você acha que todo mundo é trouxa? Não dá pra te entender, cara. Não dá pra te entender. Não dá. Você vai fazer, você vai continuar fazendo isso, né? Vai, Cris. Como não? Você falou pra mim semana passada que não ia e fez. Você tomou a porra do remédio, ficou 2 anos sem fazer merda nenhuma. Chegou aqui, tomou o laxante de novo, falando na minha cara, não vou fazer mais. Eu não sei o que. Você não é bobo. Você se faz de bobo. E quando eu falo isso pra você, acho que você sabe disso. Você se faz de idiota. Você não é idiota. Até quando você vai fazer de idiota? De verdade, Cristal. Eu não tenho saúde mais pra lidar com essa situação que você faz. Não tenho saúde. O que você quer fazer? Vamos, desenvolve, vai. O que você vai fazer? Como assim? Hã? Como assim? Eu tô de saco cheio dessa vida. Disso, dessa perrengue. Que você não sei. Eu sou uma pessoa tão verdadeira que, cara, me irrita. Não me irrita você tomar remédio, me irrita você ser isso. Porque você cresceu comigo, eu te ensinei desde pequeno. Sempre te falei. Me irrita você ser assim. Você sabe disso, né? E você sabe que você está fazendo errado. E aí? Eu tô cansada disso. Você quer vir treinar aqui? Quer vir treinar com o Chico? Então, cara, vida que segue. Então, liga pra ele e fala, eu vou treinar com o Chico. É isso que você quer? Falando que treinar no Rio. Não. Tô falando, você quer ir treinar com o Chico? Não. Você acabou de falar que quer. Não, pensei que era treinar no Rio. Não. Eu sinceramente eu faço de tudo por você. Eu quero que você aponte um erro que eu faço com você. De verdade. Você pode falar pra todo mundo que eu sou o pior que o outro cavalo bandido, que eu sou uma merda, que eu sou chata, que eu sou esculachada. Me põe na minha cara e fala que eu faço alguma coisa de errado com você. Que é pro seu mal. Fala. Meu mal não. E quantas vezes você já fez coisas pro meu mal? Muito. Você só tem 16 anos, você não é nada. Você não é ninguém. Você é uma pirralha, uma adolescente, boba, que não ouve ninguém. Eu nunca fui essa pessoa quando eu tinha a sua idade. E você tem que ouvir isso que eu tô te falando, sim. Porque se você não ouvir o que eu tô te falando, Cristal, você não vai ser melhor. Não é possível. Sua mãe não briga com você? Não, né? Por isso que você é assim, Cris. Você não tem medo dela? Tem. Não tem.
Se você tivesse medo dela, você não faria um terço do que você tá fazendo. Eu morro de medo da minha mãe até hoje. Você não tem medo da sua mãe. E aí, ela chegou no ginásio, sentou comigo e falou assim, que se minha mãe morresse, eu ia ser bem melhor. Ô, louco, falou isso? Falou isso, que se a minha mãe morresse, eu ia ser uma menina melhor, que eu não ia ficar pensando nela. E provavelmente não ia ficar contando o que ela faz comigo, né? E ela queria, não sei o que ela queria fazer comigo. Tipo, ela queria, eu era um robô pra ela. A verdade é que eu era um robô, porque eu só mexia a cabeça, se ela mandasse eu bater a cabeça na parede, eu ia. Porque eu achava certo. Eu sempre fui uma menina que fazia tudo certo, por conta que eu tinha medo dela. Então, se ela pedisse, vou falar uma vez que ela falou que eu tava gorda. O gorda, só para o pessoal entender quem está assistindo, o gorda, o que seria o gorda? Quantos gramas ou quilos de diferença Cristal? Porque assim, claro, se falar gorda para mim, tudo bem, eu entendo, porque eu tô acima do peso, mas assim, no caso de você ginasta, o que seria o gorda para ela? O que seria a partir de quantos gramas ou quilos a mais? É na visão dela. Se ela me visse inchada assim, ela já falava, se engordou. Ela chegava já olhando pra minha barriga e olhando cara feio pra mim. Mas, por exemplo, desculpa, mas já teve algum exemplo que você vai pesar e ela já te chama gorda a partir do momento do peso? E aí pesava quanto? Você consegue lembrar mais ou menos? Só pra quem tá assistindo a gente ter uma ideia de por que ela te chamava de gorda. Por conta do peso, porque eu sempre fui uma menina, eu sou uma menina muito forte. Sim. E aí, que nem eu pesava 50 quilos, no dia seguinte eu tava pesando 50 e 70. Já engordei, já tenho que correr no parque, já tenho que ficar sem comer, se beber 700 gramas, ela te cobrava? É muita. E ela falava que eu tinha que emagrecer até quarta-feira, tanto quilos. E eu ficava louca, vomitava, ficava leve. E era assim, sempre na visão dela. Se era pra ela não tava bem, eu podia estar magra. Cheguei a ter 3 nutricionistas, as 3 falou que eu precisava comer, porque eu era uma menina muito forte e pouca quantidade de gordura. E ela, no mesmo, eu nunca esqueço também desse dia, que eu passei no dia na nutricionista, eu emagreci 3 quilos, e assim, eu emagreci assim, de 2 dias eu emagrecia 3 quilos. E aí ela falou que eu precisava comer, que eu tava bem, que eu tava de parabéns, e no dia seguinte que eu cheguei no ginásio, ela falou que eu engordei, que eu tava gorda e eu precisava fazer treino de abdômen no almoço, porque era o único horário que eu tinha, porque como eu treinava das 7 até as 8 da noite, o único horário que eu tinha era o almoço. Então, eu tinha que chegar lá no ginásio, em vez de eu me aquecer de novo, me soltar, eu tinha que fazer abdômen. E como eu tinha medo dela, eu fazia. E as meninas ficavam me chamando de louca, que eu ficava fazendo o que ela mandava. E as meninas também não tinham essa... Dentro do meu ginásio. Elas não ficavam perto de mim também, porque eu era a doida, eu era a maluca, que ficava fazendo tudo que ela mandava, fazia tudo certo. Se o físio mandava fazer exercício, eu ia lá, fazia. E as meninas ficavam falando um monte pra mim, e eu também não sabia lidar com isso, porque eu ficava mal. E às vezes eu chegava a contar pra minha treinadora. Eu tentava me abrir também, falar pra ela que eu tava triste, que as meninas não estão ficando perto de mim. E ela também não me ouvia. Falava que eu era louca, eu que me afastava, sendo que ela pedia pra eu me afastar. Era assim, louca, doida. E adultos? Não tem adultos que não viam a atitude dela com você? Não teve nenhum adulto que pôde observar? Alguém que te chegou e falar, poxa, Cristal, toma cuidado. Você não teve nenhum alerta de algum adulto? Porque assim... Tudo bem, a gente pode até falar, é coisa da juventude, coisa de adolescente, fala as coisas, às vezes a gente não leva a sério. Mas a partir do momento que um adulto conversa com a gente, ou uma pessoa mais velha ou mais experiente conversa com a gente começa a dar atenção. Desde o mundo da ginástica, teve gente mais experiente, adulta, de qualquer segmento, ou nutricionista, ou treinador, ou qualquer que seja, que te alertou, te falou, poxa, Cristal, isso não tá legal para você? Sim, além das meninas que já falavam isso, as meninas adultas da seleção, Flávia, Jade já falou isso, vinha físios falar disso pra mim, que ela era louca, que eu tinha que falar, médicos já falavam da seleção, que eu não tinha que deixar ela fazer isso comigo, mas não conseguia, até porque, a partir do momento que eu fiz 18 anos, eu já podia ir sozinha no médico. E foi a primeira vez que eu ia passar, né, com um médico. E a Bia sempre teve esse negócio de falar, Cristal, você tem que me esperar para entrar na sala porque eu quero entrar junto. Porque ela sabia que se ela tá perto de mim, eu ia falar o que ela quer.
Se o médico falar... sempre antes de eu ir pra seleção, que nem ela falava pra eu não demonstrar dor. Se eu tava com dor no pé, não era pra eu demonstrar dor lá dentro do ginásio, senão eles iam me tirar, cortar da equipe. Então, eu passando no médico, dentro da sala, com ela, eu não tinha dor. Eu falava que eu não tinha dor e os médicos já sabiam que eu escondia. Até porque eles falavam, não é pra esconder a dor. E aí, o primeiro dia que eu fui, quando eu tinha 18 anos no médico, eu falei, a Bia pediu, minha treinadora, pra eu entrar junto com ela. E eles falaram, você não vai entrar com ela, você já tem 18 anos. E eu comecei a ficar em choque, porque ela ia brigar comigo depois. E aí eu entrei sem ela. Aí eu falei que eu tava com dor. Aí você falou toda a verdade. Sem ela você conseguiu falar. Falei, eu tava com dor. E aí foi que eles têm que tirar, né? Pra eu não forçar e quebrar o punho, tipo assim, porque eu tinha dor no punho. E aí foi que ela brigava comigo, falou, porque você falou, não era pra falar, agora você não tá mais na seleção, não vai competir, não tem mais nada. Falava assim um monte pra mim. E era assim. E físios, médicos, até treinadores falavam que era doida. Nós estamos conversando com a Cristal Bezerra aqui no A Bola Não Para. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais, porque tem mais história para poder contar, para você entender o que a Cristal passou, né? Vocês estão percebendo aí, eu já posso falar, e eu, claro, vou falar desse assunto com a Cristal, mas essa obsessão não foi uma coisa sadia para a carreira da Cristal. E a gente vai falar sobre isso já aqui no A Bola Não Para, que vai para um rápido intervalo. Muito obrigado por acompanhar o A Bola Não Para. Para você, seja membro do canal. Além da sua inscrição, do seu like em todos os vídeos aqui do programa, que eu agradeço. O algoritmo do YouTube recomenda aí o canal. Vou pedir para você ser membro do A Bola Não Para. Ao lado da inscrição tem lá, você clica lá, seja membro, saiba o melhor plano para você, participe. Vai ser muito importante a sua participação, sua parceria aqui com A Bola Não Para. Aliás, por falar em parceria, você quer ser parceiro do canal? Né? Quer ser parceiro? Manda um e-mail, abolanompara@terra.com.br, abolanompara@terra.com.br. Estou esperando você. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha no meu canal no YouTube. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem e vai aproveitando. Se quiser, seja membro aí do canal A Bola Não Para, sempre trazendo destaques do esporte, mas hoje é um assunto muito sério, vocês estão acompanhando aí, né? Um drama vivido pela Cristal, atleta, ginasta do Brasil, ela treinando pelo Pinheiros também, e pela seleção brasileira, contando aí tudo que ela passou, né? E vem passando, porque já a gente vai contar mais detalhes do que esses desdobramentos fizeram ela cair no doping, por exemplo. Punição no doping, 4 anos, e para um atleta 4 anos é como se fosse um século, né? É algo muito longo e muito devastador para um atleta de alto rendimento. Mas, Cristal, a gente foi para o intervalo rapidinho e tem uma história que eu fiquei sabendo, elas são em Portugal. O que aconteceu em Portugal? Eu queria que você contasse pra gente, até para mais um exemplo de tudo que acontecia. E em Portugal parece que teve uma pessoa que viu que você passava e tentou de alguma forma te ajudar naquele momento. Quantos anos você tinha nesse fato em Portugal? Eu tinha 15 anos, até porque eu fiz meu aniversário lá. Foi na pandemia, a gente era para ficar 1 mês, acabou ficando 2. E aí, conforme toda essa cobrança que a minha treinadora fazia comigo, de você tá gorda, pela visão dela, você tá gorda. Eu, lá na seleção, tinha os preparadores que fazia teste de gordura, e a minha gordura tava boa e minha massa magra tava aumentando muito. E aí, nisso, ela falava, você tem que comer menos, então, ainda. Ficava falando que eu tinha que comer menos. E chegou uma hora que... E lá mesmo eu vomitava já. E chegou uma hora que eu não aguentava mais, eu chorava muito na físio. E veio um físio e falou pra coordenação. E aí foi que teve um estresse ali. Estresse. E aí ela chegou a me chamar no quarto, que ela fazia, iam mandar ela pro Brasil de volta. E foi que ela começou a falar um monte na minha cabeça, falando que foi minha culpa, que ela tá voltando pro Brasil porque eu falei um monte de coisa, e começou a falar que, tipo, eu fui errada. E eu entendi como eu fui errada. E aí foi que eu comecei a desmentir.
E aí ela ficou lá e ela não podia mais me chamar de canto. E aí, quando ela me chamava de canto, ela já falava assim, não chora. E eu já ficava naquela pressão lá que eu não podia chorar. E ela falando já um monte pra mim, um monte pra mim. E era isso, todo o motivo dela era porque eu era gorda, gorda, gorda. Nunca aceitava. E assim, eu acordei mal, você engordou. Não dormi direito, você engordou. Era assim, eu não dormia. Eu ficava, tipo, de tanta dor que eu tinha, mesmo tomando remédio, eu já cheguei a tomar uma cartela inteira, tipo, 6 comprimidos de dor, um remédio anti-inflamatório muito forte, pra conseguir treinar. E era assim, meu pé doía muito, eu cheguei quase a romper também o pé, só que eu não cheguei a operar. Eu não dormia ficando fazendo gelo, eu já cheguei perigoso, que eu já cheguei a dormir de tanto gelo que eu fazia, e eu fiquei 2 horas, quase perdi um braço, o físio brigou comigo. Porque era assim, eu não dormia, eu ficava acordando de 2 em 2 horas na madrugada pra ficar fazendo gelo e ficar bem. E ela falava que era certo isso. E quando eu não fazia pra dormir, ela brigava comigo. Falava, por que você não fez gelo de madrugada? Caramba. E isso te desencadeou não só de você querer vomitar, Cristal, mas quais outras atitudes que você tinha a partir do momento das cobranças psicológicas por parte da sua treinadora, por tudo que você está relatando aí, é um caso de assédio moral. Então, assim, o que desencadeou em você? Eu cheguei, depois do último Mundial que eu tive em Liverpool, eu não competi por conta que eu não estava conseguindo andar, de tanta dor no pé, eu tive que... Você foi até o Mundial e não conseguiu competir? Não consegui, porque meu pé estava doendo muito, meu tendão, cheguei quase a romper. Eu tinha que andar com o sapato dobrado e com meia embaixo para não conseguir apoiar ele. E aí, lá mesmo, no segunda viagem de Portugal, eu comecei a entrar em depressão. Eu já cheguei a vomitar tanto, que a minha língua já ficou preta. Minha língua chegou a ficar preta e quem me salvou foi mais um fisioterapeuta. Não deixou eu chegar a treinar por conta dela. Minha língua ficou preta, eu não andava, tipo assim. E aí eu cheguei a tomar remédio de depressão. Eu me batia muito, eu chegava a me arranhar tão forte de arrancar a pele. Você se mutilava, então? Sim, porque no ginásio ela falava que eu era gorda, eu ia no banheiro e começava a me arranhar muito nas pernas. Cheguei a puxar cabelo muito, meu cabelo ficava todo sem cabelo. E era assim, eu vomitava, me batia, puxava o cabelo. Nunca tava bom pra mim e eu sempre tava fazendo pra ela. Sempre. E eu sempre acordava e tinha que experimentar vários tops, vários maiô que me deixava magra. Porque se eu usava qualquer um top, eu já me via gorda. Tinha que ser um que me deixava bom, fisicamente, assim. Não podia usar qualquer um bonito. Tinha que usar o bom que me deixava bem. E era assim, e ela falava, o tamanho da sua coxa. E eu ficava mal por causa disso. E ela não percebia que você estava fazendo isso? Estava se automutilando? O que ela falava sobre isso? Ela falava que era coisa minha que eu estava inventando. E nunca ela aceitou essas coisas, que eu tô passando mal, se eu tô doente. Eu já cheguei a fazer endoscopia para saber o que eu tenho na barriga, né? De tanto que eu tava vomitando. E no mesmo dia, dopada, assim, ela mandou eu treinar. E ainda perguntou por que eu tava com aquela cara. E aí as meninas mesmo falavam, você é louca de vir, você não devia estar aqui. E era assim, ela brigava comigo, parecia que ela tinha raiva de mim. E eu sempre tava lá, balançando a cabeça. Ela te xingava? Além de chamar você de gorda, ela te xingava? Como que ela te tratava nas horas da bronca? Ela falava que eu inventava coisas. Tipo, se eu não tô querendo treinar, se eu tô com dor é porque eu não tô querendo treinar. Se eu não tô conseguindo treinar é porque eu tava gorda. E era assim, se engordou é porque nessa época ela não podia mais falar, você tá gorda, você parece um elefante. Ela não podia fazer. Mas antes, quando eu era mais nova, ela falava um monte disso. Ela já chegou a falar que eu era baleia, eu não ia competir igual uma baleia correndo. Era doido. E além desses casos, né, que você já citou, do pessoal da seleção brasileira, as atletas, tanto que você convivia com elas que estão agora nos Jogos Olímpicos, o que elas falavam para você? Quais delas? Porque, claro, você citou aí que a sua própria treinadora não deixava você ter tanta convivência com as outras meninas, mas eu acredito que você tinha diálogos com elas, né? Porque a gente sabe que os treinos não são fáceis para quem é ginasta, mas não desta forma, não nessa proporção como você está relatando. O que elas falavam para você?
ela sempre falava a mesma coisa, que eu não devia deixar, eu era doida de deixar ela fazer o que ela faz comigo. Até porque todo mundo via, ela sempre fazia um treino, sempre diferenciado da seleção. Porque na seleção a gente tá lá para mostrar a série, pro preparador, o treinador lá da seleção, né? E ela sempre insistia em fazer um treino diferente, sem ser da seleção. Ela pedia, eu fazia o treino da seleção, ainda mais o treino dela que ela inventava. Então era muita coisa, muita. Tinha um preparador certo para passar musculação lá no meio do treino. E ela insistia de fazer o treino dele e tudo de novo que ela fazia no ginásio comigo. Então as meninas ficavam, todo mundo via, sabe? É uma coisa, a seleção ainda fala que tem que ter respeito, não pode fazer essas coisas, não pode pesar, não pode chamar de canto, mas eles mesmo veem e não fazem nada. Eles veem, mas fingem que não viu. Então todo mundo via. Eu que mesmo tinha que abrir a boca, mas não conseguia. Você tentava, de alguma forma, alertar alguém, mas você não tinha força para isso? Ou até a própria intimidação e a forma como ela te dominava fazia com que você não conseguisse falar expressamente que você não estava legal ali? Eu chegava... A única para quem eu falava era físios e meninas. E ela sabia que eu falava, por conta que ela ouvia de treinadores falando para ela, meio que brigando, né? E ela vem falar para mim que eles brigavam com ela. E daí... Ela se fazia de vítima. Sim, ela falava, eles estão falando que eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo isso. E aí ela me perguntava se era isso mesmo e falava que era certo ou errado. E aí eu falava que era certo o que ela fazia, então não era pra eu contar. E aí o único que eu conseguia falar era mais as meninas. E aí eu chegava a falar para os físicos, como eu falei, e ela sabia que ela tava levando bronca, mas ela fazia minha cabeça não contar para as meninas. Por isso que ela não deixava eu andar com as meninas. Era sempre dia de descanso. A seleção alugava uma van para ir para a praia, para todo mundo ir junto. E ela falava que eu tinha que ficar no quarto descansando. Ou seja, o pessoal ia para a praia e você ficava no quarto? Sim. E quando eu resolvia ficar no quarto para descansar como ela pedia, no dia seguinte, na segunda-feira, ela falava que eu engordei porque eu fiquei no quarto trancada. Aí eu não sabia o que fazer, porque ela fala uma coisa e também ela não quer que eu faça outra. E aí é assim, também, na competições, depois de campeonatos, quando eu era mais nova, todo mundo comia batata. Dia de lixo, sabe? Depois de tanta cobrança. Comer as coisas que o pessoal gosta. Um fast food, uma batatinha. E eu cheguei a comer só salada. Só saladas. Vendo todo mundo pegando batata frita no hotel lá. E eu comendo salada. Ela falou, você não vai pegar. E minha competição tinha acabado. E aí era assim, eu sempre vivia assim. E eu sempre achando que era certo. E eu sempre tive um diário falando tudo também. Você escreveu num diário? Você relatou tudo isso? Sempre escrevi tudo no diário, porque o diário também eu conseguia falar. É uma forma de desabafo. E eu falava tudo no diário. Ela sabia do que você tinha o diário? Ela sabia, só que eu não sabia o que eu escrevia. Mas era... Ela nunca quis ver? Não, ela não. Nunca quis ver. Mas tá tudo lá guardado? Sim. Tudo que você passou aí... Tudo. Tá tudo guardado nesse diário? Sim, tudo. E você, por exemplo, a sua relação com a sua mãe? Porque sua mãe também, claro, fazia tudo que a filha queria ter esse sonho de estar na ginástica. Aliás, por falar em sonho, você tinha esse sonho, por exemplo, agora em 2024? Você está presente nessa equipe? Sim, eu tinha muito. Até porque eu já estava chegando perto, aí chegou a acontecer a minha cirurgia, por conta que ela não me escutava. E aí teve que acabar tudo. E sempre desde pequena ela falou, se eu não ia estar, ela ia ter outra. Mas eu não acho isso, porque eu sempre fui uma menina esforçada e eu vejo que as outras são, da minha casa, Pinheiros, as meninas que estão perto de mim. E eu sei que não tem nenhuma como eu. Não tem mesmo. E ela sabe disso. E aí, o sonho não se realizou, mas às vezes eu acho que tudo aconteceu isso de operar pra... Não sei, eu podia ter morrido. Tipo, eu ficava internada. E eu ia internada depois pra treinar, do mesmo jeito. E eu sempre era errada. Mas, às vezes é bom, eu agradeço a Deus por estar nesse momento agora, porque não sei ia que ser de mim. Mas eu queria estar nas Olimpíadas muito. Mas
Eu vou pedir, enquanto a Cristal vai dando uma respirada, e você vai acompanhando a gente aqui no A Bola Não Para, a gente está conversando com a Cristal Bezerra, que é ginasta artística, competia pelo Pinheiros agora, seleção brasileira também com títulos, tanto em clubes como também com a seleção, antes no Centro Olímpico aqui, pertinho aqui da CESP, no Ibirapuera. A CESP fica aqui na Avenida Paulista, estou aqui na Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Cristal, então eu estava te perguntando, e desculpa ter te feito emocionar, mas eu imagino que sonhos não realizados, acho que e desta forma com certeza devem machucar ainda mais, né? Todo mundo tem sonhos, alguns a gente consegue realizar, outros não, faz parte da vida, mas ter um sonho interrompido não por sua causa, eu acho que deve doer bastante. Mas eu queria que você fale, Cristal, ainda sobre o posicionamento. Pinheiros, como que o Pinheiros agia com tudo isso? O que o clube fazia para você? O que o clube não fez para você? Eu queria saber posicionamentos. E o Pinheiros, o que ele fazia? Eu não queria entrar pro Pinheiros. Minha treinadora falou com a gente... Desculpa cortar. Por qual motivo? Porque você gostava muito do Centro Olímpico e não queria trocar? De tudo que eu conquistei, chegou todos os aparelhos lá, que a gente se matou para conseguir. E veio minha treinadora falar que a gente vai pro Pinheiros. Não teve conversa antes, se a gente queria ou não. Porque era só eu e ela pra ir. Ela conseguiu levar todas as equipes. Aí ela sentou com todas, falou que a gente vai pro Pinheiros. Aí foi um susto, porque eu sabia que a gente não ia ter nada que a gente conquistou lá no Centro Olímpico. E aí, a gente chegou lá, não tinha nada, aparelhagem, a gente pedia muito, a gente tinha que fazer o preparamento, né? Preparação. Preparação certa pra gente fazer. Só que lá, os meninos o masculino tinha... Tudo, a estrutura tinha. Tinha, mas também eles eram dono. Então, eles passavam por cima, como a minha treinadora era nova lá, então ele passava por cima dela e falava que não ia fazer, a gente não podia treinar, até porque o Pinheiros estava sem equipe. Contrataram a gente por conta que estava sem equipe feminina, não tem como treinar. E aí, Pinheiros não se esforçou para arrumar aparelhos, nada, médicos não fazia, até porque minha cirurgia, eu fiquei meses esperando com o ombro caído, pendurado, e cheguei a perguntar pro médico, e a minha cirurgia, o que vai acontecer? Ele falou na minha cara assim, a gente não vai se responsabilizar por isso. E foi nisso que eu fiquei, nossa, que explodi. E aí foi que eu corri atrás da seleção pra fazer, porque senão eu não ia fazer. E fiz, e assim, não gosto. E você foi... E aí a Confederação Brasileira de Ginástica, como que foi com você? Aí eles me ajudaram, correu atrás da cirurgia. E agora eu tô operada, mas eu tenho que fazer... Talvez eu tenha que fazer outra ainda por causa do bíceps. E eu não sei se vai conseguir consertar, né? Porque regenerou... cicatrizou assim, com ele caído, então nem sei. E em relação ao posicionamento da sua treinadora, da Bia, posicionamento do Pinheiros e posicionamento da Confederação Brasileira de Ginástica? Como assim? O que eles falavam? Eles falavam, poxa, é certo o que ela faz? É normal? Qual é o posicionamento do clube, do Pinheiros, em relação à sua treinadora e o relacionamento, a reação da Confederação às atitudes da sua treinadora com você? O Pinheiros, até porque ela meio que... No Pinheiros, ela sabia que não podia gritar, tipo, puxar. Até porque, quando ela me jogou da trave, chegou num limite dela, porque ela estava nervosa comigo. Então, ela não ligou para nada, me empurrou, não quis ligar para nada. E lá no Pinheiros, ela não pode fazer diretamente isso, mas no Centro Olímpico ela fazia isso, entendeu? Gritava, falava um monte. Então, não tinha como as pessoas ver tanto lá, porque ela fazia escondido. Então, é sempre assim, do mesmo jeito, as pessoas veem, mas não fazem nada. Sabe que é errado, mas também não fazem nada, que nem a seleção. Sabe que o que ela fazia era errado, mas não fazem nada. Falam que é errado, a coordenação não faz nada, minha mãe pediu ajuda. Sua mãe foi pedir ajuda? Pediu ajuda, mandou uma carta para eles pedirem socorro, por conta que é a minha treinadora. E ela sempre também colocou na cabeça da minha mãe e minha, porque a seleção chegou a pedir para eu ficar lá, mesmo sem clube, assim, para eles me cuidar. E ela sempre colocou na minha cabeça que se eu fosse para lá, eu ia virar adulta, chata, e que eu ia virar estrelinha, que eles não iam me engordar, eu ia engordar. Sempre era a história disso. Do peso. Que eu ia engordar lá.
era sempre isso. E lá na seleção ia ter tudo. Ia ter nutricionista, físico, psicólogo. E aí acabou que a gente não foi. Mas sempre minha mãe pediu ajuda pela seleção, falando o que ela fazia comigo. E, por exemplo, até para quem está assistindo a gente entender, Cristal, você não poderia, um exemplo, ir treinar no Flamengo, onde o Flamengo as meninas treinam hoje, você não poderia, por conta própria, você sair, tinha que ser sempre atrelada à treinadora Bia, você não poderia, por exemplo, não quero mais o Pinheiros, tenho convite de outros clubes, acredito que possa ter tido convite de outros clubes, você não tinha essa opção de você decidir o que você ia ter pela frente na sua carreira? Não, porque ela falava que ou eu saía da ginástica ou eu continuava com ela. Ela já colocava isso na minha cabeça, tipo, até porque chegou uma época que eu falei, eu não quero mais, e ela perguntou, o que você vai fazer da vida? Eu falei, eu quero mudar de clube. Eu até falei, eu era pequenininha. E aí ela falou, não, você não vai mudar de clube, ou você continua comigo, ou você não vai pra nenhum lugar, porque eu que te transfiro. Até porque é o treinador que transfere mesmo. E aí ela falou isso, que ou eu continuava com ela, ou eu parava a ginástica. E aí ela falava, ficava na minha orelha, o que você vai fazer? Porque ela sabia que ela ia escutar o que ela quer ouvir. Aí eu falava, não, então vou continuar. Aí ela falou, então você tem que treinar pra seleção, pra você competir, nananana. Não é fácil. Vocês estão acompanhando a história da Cristal, a Cristal Bezerra, que estavam contando, tá bem no seu coração. Eu sei que para ela não é fácil contar, ela vai relembrando e é normal. Isso vocês percebem as reações da Cristal, a gente sabe, mas é importante que ela conte, porque é a história que ela viveu. É ela que pode contar e gentilmente está aqui confiando na Bola Não Para, contando tudo que ela passou, tudo que ela vem passando. A gente vai para um último bloco, para a gente falar da punição do doping, o que chegou até a punição do doping, o que ela espera, o que ela vai esperar pela frente na sequência da carreira ou não, e tudo isso que ela tem feito, o que ela espera em relação ao que pode acontecer no futuro. Vamos ao intervalo e já voltamos. Você está acompanhando aí a live A Bola Não Para? Não esqueça, se inscreva no canal, dá o like aí e, se possível, ao lado da inscrição tem lá, seja membro. Clique lá, seja membro, veja o melhor plano para você e aproveite, participe, tenha informações em primeira mão, receba vídeos antes, assista antes entrevistas do A Bola Não Para sendo membro do canal. Vou ficar muito feliz você sendo membro do canal do A Bola Não Para. E você que quiser também se comunicar e você quiser fazer uma parceria com a Bola Não Para, manda um e-mail, abolanãopara@terra.com.br, abolanãopara@terra.com.br. Estou esperando você, vamos voltar com o programa. A Bola Não Para está de volta para vocês. Estamos aqui na ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, ACESP, ajudando a gente também a fazer uma edição do A Bola Não Para, uma edição extra importante. Estou conversando aqui com a ginasta Cristal Bezerra, está contando todo o seu lado. Ela, como disse no último bloco, era para estar aí nos Jogos Olímpicos, medalhista aí, né? O possível medalhista, tentativa, a equipe brasileira que conseguiu uma medalha de bronze importante para o Brasil, né? Podia estar aí também a Cristal na equipe. Cristal, você está punida por doping. Então eu queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu. Foi um exame surpresa, não foi um exame surpresa? Às vezes existe isso, né? Uma selecionável. Às vezes tem o exame surpresa perto de Jogos Olímpicos. Foi já nesse ano, né? Em 2024. Queria que você falasse um pouquinho o que aconteceu. Você está punida há 4 anos, Cristal. Queria que você falasse o que aconteceu. Com toda essa cobrança, né? De peso, que eu tinha que emagrecer. Minha mãe e eu não sabia mais o que fazer. E, tipo, eu emagrecia 2 quilos em um dia. Eu e minha mãe não sabia o que fazer. A minha treinadora pedia pra eu caçar médico, caçar nutricionista. E era assim, eu tinha meu nutricionista. Só que o que eu falei, ela sempre quer ouvir o que ela quer. Então, ela queria um nutricionista que falava pra eu não comer, e como eu já tinha pouca gordura, até porque com 18 anos eu não menstruava ainda. Você não menstruava ainda, com 18 anos de idade? Não, eu tinha problema com isso. E eu tinha corpo de criança ainda. E aí,
ela pedia pra eu caçar nutricionista, eu ia no nutricionista e o nutricionista sempre falava: você precisa beber água, você precisa comer pra ganhar mais gordura, um pouco de gordura. E por conta de todas as lesões que eu passava a sentir. E aí ela não aceitava, dava uma semana, ela queria que eu emagrecesse em uma semana mais do que eu já emagrecia. Aliás, só aproveitando, ela praticamente te stalkeava nas redes sociais, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Já já a gente vai voltar sobre o doping, mas ela te, por exemplo, nas redes sociais, se você publicasse qualquer coisa, tava ela lá já sabendo o que você tava fazendo, é isso? Ela tinha uma coisa que ficava em mim, assim, uma coisinha que eu postava, ela já falava. Até porque eu não chegava a postar muita coisa, por conta que ela sempre falava alguma coisa. Não fica postando, não fica se aparecendo. Eu não podia postar de lazer com alguém, assim, ela falava pra eu tirar, porque pra ela era certo eu não aparecer, tipo, não aparecer meu rosto. Eu tinha que ficar escondida. E aí, ela era tão neurótica com essas coisas que ela seguia as mães, minhas tias, meus primos, assim, pra saber, tipo, um final de semana que eu tô almoçando com a família. Ela via o que eu tava comendo no meu prato. Minha tia, minha madrinha, chegou a postar uma foto de churrasco com a família, sabe? E ela veio falar no treino, com um prato de comida que eu tava no churrasco e um copo de refrigerante. Falar disso no meio do treino. E ela era assim, me perseguia de tudo. E pedia pras meninas falar o que eu tava comendo. Ela ficava no meu pé, tipo, muito no meu pé. Me perseguia. E até que aí, você parou de postar coisa, ou você ainda postava? Ou... Até com os meus patrocínios, não podia postar porque eu tinha medo dela falar. E ela chegava a falar desses posts. Então, eu não postava nada. Então vamos para esse lado do doping. O que foi acontecendo? Você está contando, ela ficava essa perseguição em relação ao peso, vocês foram vários nutricionistas, e todos os nutricionistas que vocês iam, eles diziam: não, você tem que comer, tudo que ela falava, ela mandava você fazer o contrário. Sim. E aí, quando faziam isso, ela mandava você trocar de médico? Ela mandava eu trocar e ainda não ficar sem ele. Ela mandava continuar, esconder que eu tô com outro e não sei por que isso, né? Até hoje eu não entendo. Ela mandava ficar, tipo, com 3 nutricionistas. Eu ficava com um clube do Pinheiros, um que eu tava tendo fora, um da seleção, e falava pra eu não contar que eu tô com 3. E aí cada um ficava pedindo a mesma coisa, mas coisas diferentes. E aí nada era certo pra ela, nada. A nutricionista podia estar me passando o que eu tinha que comer, o lanche que eu tinha que comer no avião, em viagem, assim, ela reclamava falando que eu não podia comer e não podia seguir. Era o que ela queria. Então, eu tinha nutricionista pra nada, porque sempre o certo era o que ela queria. E sempre foi assim. Ela me perseguia. Era tudo que ela queria e era tudo porque eu era gorda. E aí você recorreu a remédio? Eu queria que você falasse. Vamos lá. Então, aí... Era assim, então, minha mãe estava tão desesperada, e minha mãe e eu, era 3 dias antes de ir pro camp, no Rio de Janeiro, lá com a seleção. Eu cheguei a tomar, minha mãe chegou a comprar um chá que era para ser natural. Tava tudo escrito como era natural. Perguntou pra farmácia que era natural, falou que eu era atleta, falou tudo, porque eu sei que eu não posso tomar qualquer remédio. Só que a minha treinadora estava tão em cima da gente, ou eu morria, porque eu já não sabia o que fazer, eu já não comia, eu já vomitava, eu já não bebia água. Era assim, eu não fazia nada. E eu fazia de tudo para estar magra, e nada estava bom para ela. Aí ela chegou a comprar um remédio para eu secar, para eu estar bem na visão da Bia. E como eu já estava em depressão, já estava acabando comigo, eu tinha que fazer alguma coisa para deixar a Bia bem, que era a minha cabeça, eu queria deixar ela bem. E aí a minha mãe me deu esse remédio, que era para ser um chá, porque eu não tomo chá de jeito nenhum, não tomo. E aí eu comecei a perceber que eu fui muito no banheiro, mas eu pensei que eu estava desinchando, né? E aí... Deve ser um chá diurético, por exemplo. Isso. E aí, 3 dias antes de ir pro camp, eu tomei, e aí chegou o doping no hotel, e foi que aí foi pego. E eu sabia que eu tava com medo já. Mas, como disseram que era natural,
eu fiquei mais tranquila. Mas sempre tem aquele negócio, né? Eu tomei um remédio. Eu tomei que ninguém tava sabendo, você tomou escondido, não foi isso? E aí foi que eu fui pega. Minha treinadora não ficou tão assustada, porque parecia que ela sabia que o porquê, né? Eu tomei. Sim. Meio óbvio de tudo que ela tem que ter em mente que ela fez. E aí foi isso. E aí foi bem na época da cirurgia. Fiquei um tempo muito mal, me recuperando disso. Fui entendendo das coisas, fui percebendo de tudo que ela fez comigo. Porque antes eu achei que era minha... que era minha culpa. Mas tem o porquê de tudo isso, né? E aí fui me recuperando, entendendo, e eu agradeço muito a Deus por estar agora bem, saudável, porque agora eu tô muito feliz. Tô tendo amigos, tô ficando mais com a minha mãe, ficando mais com a minha família. E vivendo outro mundo, né? Mas... E hoje você come sem culpa? Eu penso um pouco mais, eu como sem culpa. E feliz. Nunca mais tentou vomitar, por exemplo? Nunca. No começo eu ainda sentia um pouco de falta, até que eu cheguei a falar pra minha mãe. Às vezes eu sinto falta de fazer isso. Mas hoje em dia, não. E aí, você punida 4 anos, você acha que foi uma punição muito severa? É claro que acho que eu acredito que foi um dos componentes diurético e que realmente não pode, e que pode mascarar para outras coisas, né? É o que falam, né? Quando se usa chás, algo assim para emagrecer, para você esconder outras coisas. Mas punição de 4 anos para você achou muito severa? Como que lidaram com você? Sua treinadora você já citou, mas como que lidou Pinheiros, seleção, com você testando positivo para o doping? A seleção chegou a conversar comigo, né? E conversou comigo sério, perguntou o que eu queria mesmo, se eu queria continuar. E que 4 anos eu consigo. É uma questão de disciplina, né? E o Pinheiros chegou nem conversar comigo, nem me deixou de lado. Mais qualquer uma pode entrar lá e pegar meu lugar. E, assim, eu tô lidando e indo. E a gente percebeu, né, que você teve esse start de saber que a relação que você estava passando não era saudável a partir desse momento do doping. Hoje está tudo bem claro para você ou ainda você tem alguns pontos ainda a esclarecer, coisas que você vai, com o tempo, pensar sobre isso? Tá tudo bem claro, mas tem muita coisa que minha treinadora fazia comigo que eu ainda acho que era certo. E eu vou com o tempo percebendo que não era certo. E era, absurdo, que nem ela me agredia. Eu não sabia, eu achava que era certo. E esses dias, eu conversando com a minha mãe, com os meus advogados, eu percebi que era agressão. E eu achava que era uma coisa normal, dela me jogar na barra, no chão, eu jogada lá no chão. Falar em advogado, você está com uma ação na justiça de dano moral contra o Pinheiros, né? Queria que você falasse um pouquinho, claro, o seu advogado que tem aí a consciência maior da ação, mas o que você está achando aí? O que você pensa agora? Você está pensando assim, eu posso ser um divisor de águas para outras meninas não passarem o que eu passei? Você pensa dessa forma, não é só algo pessoal, poxa, eu quero uma resposta pessoal da justiça, do clube reconhecer que faltou cuidar de você, mas você quer que, de certa forma, você possa ser um exemplo para que outras meninas não passem o que você passou? Eu estou estudando agora educação física, né? Eu quero muito ser uma treinadora melhor do que minha treinadora e fazer como você falou. Não quero que minhas equipes, minhas meninas, não passem o que eu passei. E eu vou entender muito elas de tudo, de dores de cabeça. Eu acredito muito nisso, por conta de tudo que eu passei. E eu vou ser melhor que minha treinadora e vou chegar longe, eu tenho certeza. E você espera, pelo menos, que o clube reconheça que ficou em débito com você, não fez o que deveria ter feito um clube em relação a um atleta que treinou e vestiu a camisa do clube em competições? Sim. E só para agradecer muito você aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do pós. O que você está pensando? Você falou, estou estudando educação física, vai querer continuar na ginástica, competição não mais, não vai querer, ainda tem esse sonho. Quando você viu aí essa destaque para a ginástica, né, aqui no Brasil, você fala, poxa, eu ainda posso tentar, quem sabe,
Porque com certeza os olhos vão estar mais observando hoje a ginástica, né? A ginástica hoje, como já aconteceu com outras modalidades, e tomara isso siga por muito tempo, não seja algo momentâneo, como também já aconteceu com algumas modalidades. Mas o que você está pensando para o futuro? Eu ainda não sei, ainda não tenho cabeça para saber o que eu quero, mas eu estou estudando, o que eu penso agora é estudar, por causa da minha recuperação, desse tempo. Mas ainda um pouquinho na minha cabeça tem um pouco de voltar na ginástica, mas eu ainda tenho que decidir o que eu quero mesmo, porque é um período muito grande e ginástica é difícil. Muito, a gente percebe realmente a cobrança, a exigência muito forte. Sua ex-treinadora, hoje a gente pode colocar como ex-treinadora. Ela voltou a te procurar, ela não te procurou mais, e se ela te procurar, o que você vai fazer? Eu não sei, não tenho nem cabeça para isso ainda, porque eu ainda tenho um medo dela. Um medo grande, mas eu acho que hoje em dia eu falaria com ela sério como adulta com adulta. Mas eu tenho um pouquinho de medo ainda. Se ela te pedisse perdão, você a perdoaria? Acho que... não sei. Foi muito... É uma coisa forte. E eu penso de tudo que ela falou pra mim desde pequena, né? Tipo... se eu tiver outra... Se acabar pra você, eu vou ter outra, vai acabar pra você. E essas coisas ficam muito na minha cabeça e é muito forte. Então não tem como esquecer. Como se você fosse descartável. Sim. E... eu ainda não desisto do meu sonho. Eu não posso ter conquistado meu sonho agora como ginasta, mas eu acho que eu vou conseguir como outra coisa. Quem sabe atuando como treinadora, preparadora na própria uma equipe de ginástica. Mas você corre o risco de encontrá-la. Você já pensou nisso também ou você não quer nem pensar nisso? Nunca pensei, mas pode acontecer. E eu vou estar de cabeça em pé, forte, firme e feliz. O que você tem feito hoje que você fala, poxa, eu não devia ter privado disso? Qual que foi a atitude que você fez que você falou, poxa, isso aqui era muito bom e eu não fazia de bobeira porque eu acreditava na treinadora? Não deixar, tipo, eu querer fazer minhas coisinhas e ela falar que é errado por gosto dela e não por gosto Mas teve alguma coisa que você fez assim e falou, poxa, eu deixei de fazer isso aqui e é tão bom e eu devia ter feito isso antes? Não sei. Um prazer, uma comida, alguma coisa assim, teve isso? Porque o que ela pegava no pé do seu em relação ao peso, você contou totalmente, praticamente toda a entrevista inteira ela falou sobre peso. Hoje você come sem culpa, assim, você consegue experimentar as coisas sem culpa? Sem culpa, mas ainda penso na minha cabeça que, tipo, se eu ver ela, eu já travo. Mas é uma coisa que eu penso, mas eu também tenho na minha mente que eu quero passar por cima disso e se eu ver ela, eu queria, tipo... Ela não vai passar por não tentar fazer que ela não iria mais passar por cima de mim. Porque... Ela não te domina mais. Você acredita que você consegue hoje... Por exemplo, se você tá falando aqui, se ela aparecesse aqui, você iria travar, você acha? É claro. Eu ia travar, mas eu ia conseguir falar, não deixar ela me dominar. Ela não te domina mais. Você sente isso em você? Sim. Hoje você faria o que você quisesse, que você sentisse vontade, sem pensar que ela te julgaria, te xingaria, te cobraria. Você não faria nada para agradá-la. Hoje é assim. Sim, com certeza. Ela pode estar na minha frente, mas eu ia passar por cima disso. E ela ia ver que eu vou estar mudada muito. Poxa, Cristal, eu espero que você tenha conseguido falar tudo o que você pretendia nessa conversa aqui com a gente. Agradeço muito a sua atenção. Desculpe, algumas vezes a gente tem que insistir em uns assuntos, porque é para elucidar, porque a gente sabe, você está falando, você está contando a sua história, as pessoas não conhecem a sua história, você está contando a primeira vez o que você vivia, do que você passava. E é importante esse registro para o sentido que a gente precisa melhorar o esporte, não só. A gente fala muito de, tem que apoiar o esporte, tem que apoiar o esporte, mas além de apoiar o esporte, muita gente fala do lado financeiro, eu acho que a gente está cada vez mais vendo que é o lado psicológico, é o lado de treinamento, é o lado de conduta humana, que isso precisa ser melhorado, porque não é só... Infelizmente, não é só um caso a história da Cristal. A gente vê outros atletas que estão passando ou já passaram por isso. A gente desperdiça talentos por exagero em treino, cobranças exageradas, condutas erradas. E isso traz marcas, isso fica marcas. Isso aí vai ficar com você na sua história. Você vai lidar melhor com isso. Eu acredito que você já esteja lidando, até porque você conseguiu falar e você estava com essa preocupação de se você ia conseguir falar, que eu sei. Você conseguiu falar... Mas eu acho que o mais importante é isso, a gente mostrar
que a vida não é só o esporte, a vida tem após o esporte. E isso é muito importante, cuidar disso também. A gente tem muito... Eu acho que a gente tem ainda uma certa restrição à psicologia do esporte. E eu converso com muitos psicólogos, a gente percebe isso, né? Hoje o atleta cada vez mais sendo cobrado, o de alto rendimento, ainda mais em busca de medalha, em busca de conquistas, e o emocional, a cabeça, às vezes, é deixado de lado. E no seu caso, a gente percebe que isso aconteceu com você, e isso te atrapalhou, né? Isso acabou não te ajudando para você realizar seu sonho. Muito. Boa sorte, e que você tenha uma boa sequência, e que você fique bem. Obrigada. Obrigado. Agradecendo a Cristal Bezerra, aqui no A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre convidado, durante a semana, sempre com uma entrevista inédita para você. Até lá.